Será que eu ainda estou no momento para falar do drama coreano O Amor Pode Ser Traduzido? Se não, também não ligo muito, porque é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eudora Meira. Primeiro vídeo aqui no canal, neste ano de 2026, que eu falo sobre um drama lançado neste ano de 2026. E é bem louco porque, como vocês viram na capa deste vídeo, eu quase que abandonava este drama. Mas ainda bem que eu não fiz isso. Porque, meus amores, é um drama muito bom. Apesar de ter dividido a Dramaland, muita gente detestou, muita gente abandonou e muita gente finalizou e disse que amou. Também teve pessoas que finalizaram e disseram que não foi bom. Eu sou do time das pessoas que finalizaram e gostaram. E eu queria começar lendo algo que eu escrevi sobre este drama enquanto eu assistia o episódio 6. Que, inclusive, foi no episódio 6 que eu quase que abandonava este drama. E eu escrevi o seguinte: foi difícil assistir até este episódio e não sei bem dizer o motivo. Não é nada contra a produção, que pelo contrário, a cinematografia deste drama é algo que beira a perfeição. E sim, meus amores, a direção deste drama é incrível. Tanto as cenas que são gravadas em ângulo aberto, ângulo fechado, os subtons que eles colocam nos cenários, sabe? Aquele momento mais melancólico, um tom mais calmo, aquele momento mais alegre, mais agitado, aquele tom mais quente. Meus amores, que perfeição! Sem contar os cenários lindos e magníficos aqui, como eles souberam casar bem com a história. Mas continuando com o que eu escrevi. Acho que não aconteceu a química entre eu e o drama. Eu até pensei em dropar, mas eu fui ver spoiler para tentar chegar ao final. Sim, meus amores, eu fui pra internet, nas diversas redes sociais, ver as opiniões de pessoas que já tinham terminado. Porque ele foi um drama que foram lançados todos os episódios de uma vez só. E eu vi vários tipos de relatos sobre este drama, mas a maioria das pessoas que comentaram sobre este drama disseram para ficar até o final, que valeria a pena e que o final era feliz. Fiquei curiosa. Eu vi sim alguns spoilers de algumas cenas que aconteciam com alguns personagens e eu confesso que isso não interferiu. Mesmo eu sabendo o que iria acontecer, eu gostei da minha experiência de ter assistido até o final. Então, eu decidi continuar assistindo. E, meus amores, hoje, depois de finalizar este drama, que bom que eu continuei assistindo. Sinceramente, como eu falei, não teve um motivo específico porque eu queria abandonar. Gente, eu não sei se eu tava na vibe de assistir, que isso acontece muito. Às vezes você começa a assistir um drama que você não tá na vibe daquela história. Às vezes é um drama tão bom que você abandona só porque você não estava no momento. Depois, com a cabeça mais tranquila, eu voltei. E que experiência incrível. Meus amores, esse drama ele foge completamente daquilo que muitas pessoas criaram expectativas. Todo mundo achava que seria uma comédia romântica, clichê, para você se apaixonar, para você ficar com borboletas no estômago. Mas não. Não mesmo. E ainda bem que não foi só uma comédia romântica. Eu gosto de comédias românticas, mas eu gosto também de ver algo diferente, de ver outros assuntos abordados, como saúde mental, como relacionamentos entre amigos. Eu gosto de ver também esses assuntos. E neste drama tudo foi trabalhado muito bem. Claro, com algumas ressalvas, algumas coisas que eu sei que poderiam ser melhoradas, mas no geral, meus amores, foi um drama muito bom. Vai entrar na minha lista de melhores de 2026? Não sei, o ano está só começando, mas eu super indico. Quem ainda não assistiu e está até agora neste vídeo, assistir. Vale a pena. A partir de agora, a minha opinião vai ser com spoiler. Quem já assiste os meus vídeos sabe disso. Só que antes, eu vou dar uma sinopse rápida para que a gente se ambiente no contexto. E na história deste drama, a gente vai acompanhar a atriz que está iniciando a sua carreira, chamada Moon-hee. Ela vai para o Japão porque descobre que o seu namorado estava traindo ela. Só que lá ela acaba se esbarrando com o protagonista que foi ao Japão também para resolver problemas internos com os seus sentimentos. Pois sim, ele acaba se apaixonando por uma mulher que ele conhece meio que por acaso em uma viagem. Só que atualmente esta mulher é a futura esposa do seu irmão. Então ele vai tentar resolver os seus sentimentos nesta viagem. Acontece um incidente no restaurante que a amante do namorado da Moon-hee trabalha. Ele é um tradutor e ele acaba ali ajudando a Moon-hee a passar o que ela quer falar para esta amante do seu namorado. E na verdade, gente, é uma confusão tão grande, porque o cara já conhecia esta menina do Japão. Na verdade, ele estava namorando com as duas. Olha, uma confusão, gente. E é neste ambiente que o
protagonista e a Moonhee começam a conversar, eles acabam passeando ali pela cidade e um casal que o protagonista tinha ajudado resolveu dar para ele de presente um jantar e disse, olha, leva a menina que estava contigo. Só que, meus amores, ele descobre que a mulher por quem ele se apaixonou na viagem por acaso está no Japão. E numa atitude louca, ele tenta ir atrás dela e a Moonhee segue com a sua vida e eles acabam se separando no Japão. Passando um tempo depois deste acontecimento no Japão, a gente vê que a Moonhee agora está participando de um filme de terror protagonizando uma zumbi chamada de Dorami. A gente vê que, na verdade, é um filme de baixo orçamento e que muitos não quiseram participar. Acabou que o papel de protagonismo sobrou para ela. Como ela ainda estava em ascensão, ela resolveu aceitar. Em uma das cenas que ela precisa fazer algo mais aventureiro, porque não tem dublê para ela, ela sofre um acidente e fica por muitos meses em coma. E é nesse meio tempo, por causa desse acidente que passa em todos os jornais, ela ficou famosa. Então ela acorda muito surpresa porque tinha acontecido tudo o que ela queria. Ela queria milhões de seguidores nas suas redes sociais, ela queria fama, ela queria ser amada, ela queria ter carinho e atenção, porque, como sempre, problemas e traumas da infância, que geraram nessa mulher adulta, uma mulher insegura, uma mulher com problemas, e aí é que o drama trabalha muito bem. Problemas da mente, como ansiedade, ataque de pânico e até mesmo TDI, transtorno dissociativo de identidade. E é aí, meus amores, que muitos não gostaram deste drama porque parecia ser uma comédia romântica. E tudo muda por volta do episódio 4, 5 e 6. E alguns telespectadores podem até achar que foi muito fantasioso, colocando como se fosse outra identidade que aparece e toma o corpo da pessoa e a pessoa original fica ali apagada, não lembra de nada, mas sim, meus amores. Acontece na vida real. Tem muitos casos de pessoas que, por causa de um trauma muito grande, normalmente na infância ou na adolescência, a mente acaba se dissociando da realidade para proteger a pessoa original. E é isso que a gente vê acontecendo durante todo o drama. Mas não é só a protagonista que tem problemas. A gente vê que também o protagonista tem problemas. Apesar dele ser muito inteligente, falar várias línguas, ele não consegue se comunicar com outra pessoa, ele não consegue traduzir os sentimentos de outra pessoa. Ele prefere ficar na segurança das suas emoções, na segurança de não se envolver com outras pessoas. Nesse meio tempo também a gente vê outros personagens que foram apresentados também com outros problemas emocionais, problemas na mente. Muitas vezes não tão graves como os da Moonhee, por exemplo, como o Hiro. Sim, um personagem secundário que eu amei, achei que ele foi muito bem construído e ele aparece na história, pois ele acaba se esbarrando em um evento com a Moonhee e então eles pensam numa ideia magnífica de fazer um reality show com eles, pois eles são completamente diferentes. Um é mais extrovertido e bondoso, romântico, que é o Hiro, e juntar ele com a Dorami, aquela personagem de terror, e eles até falam, Blackpink. E aí, meus amores, a entrada, inclusive, deste episódio são os quadradinhos preto e rosa. E, meus amores, essas entradas que acontecem nos inícios dos episódios, a gente pode achar que não tem tanta relevância, mas tem, meus amores, pois uma coisa que este drama faz muito bem é usar as cores para representar sentimentos. E como o protagonista, ele fala várias línguas, ele fala inglês, japonês, italiano, na história deste drama, ele acaba sendo convidado para ser o tradutor deste reality show da Moonhee, mas o Hiro é nítido que o protagonista, ele já tem algo para com a Moonhee. Tem algum sentimento ali surgindo. Na verdade, eu ouso dizer que é desde que o acidente aconteceu com a Moonhee, pois sim, enquanto ela estava em coma, ele ia até o hospital visitá-la. E quando ela acordou, a gente vê aquela cena dele no telefone, vendo a notícia, muito feliz. E a gente percebe que ela também está desenvolvendo sentimentos por ele. Só que, meus amores, é tenebroso o início desse relacionamento porque eles têm problemas. Ele tem problema de se comunicar. Na verdade, ele nem quer se entregar para tentar interpretar os sentimentos da outra pessoa. E ela é muito ansiosa, acha que tudo vai dar errado e tem essa carência enorme, esse problema em ser amada, ser admirada e ser atendida, ser lida, ser acolhida, enfim. Que carência, hein, amiga? A gente vê também outras histórias secundárias acontecendo enquanto está acontecendo esse reality show, porque o Hiro também começa a desenvolver sentimentos pela protagonista e apesar de parecer que vai acontecer um triângulo amoroso, não tem. É muito nítido desde o início de quem
a protagonista vai escolher até o final, que é o protagonista, obviamente. Neste meio tempo também, a futura esposa do irmão do protagonista vai para o Canadá, que é onde está acontecendo o início do reality, porque um dos diretores acaba tendo que voltar para a Coreia e precisa de um substituto. E aí, meus amores, para quê? Porque a Moon-hee fica louca de ciúme, vê ali um empecilho para ela conseguir chegar próximo do seu amor e tentar conquistar aquele homem. Só que, meus amores, a gente vê que o protagonista já está resolvendo esses sentimentos. Na verdade, ele percebe que foi a Moon-hee que acabou trazendo luz para a vida dele, fazendo com que ele começasse a se expressar, a se importar com as pessoas, ser mais empático. E durante todo o drama, bem dizer, a gente vê esse reality acontecendo primeiro no Canadá, depois na Itália, a gente vê o desfecho das gravações. E agora eu vou pular mais para o final, porque eu quero explicar sobre o que eu falei antes aqui no vídeo, o lance das cores. E quem prestou atenção conseguiu entender muito bem as mensagens que eram passadas através das cores. Pois sim, meus amores, as cores muitas vezes representam algo. Se vocês prestarem atenção, nos inícios, como eu falei antes, existem aqueles trechinhos de apresentação do drama e muitos episódios, uma cor diferente. Às vezes foi um verde, foi um laranja. É tanto que nos episódios que essas cores aparecem, os personagens também estão com roupas daquela cor. Como, por exemplo, no episódio em que ela está com a roupa verde, que significa o quê, meus amores? Esperança. Pois neste episódio, que é o último dia, na verdade, de gravação do reality show, ela tem a esperança de ainda ter um relacionamento com o protagonista. Por quê? Ele acaba se afastando dela. Porque neste meio tempo, meus amores, a Do-hwan-mi, essa outra identidade da protagonista, toma o lugar dela para tentar conversar com o protagonista. E, meus amores, essas cenas foram tão boas. Ai, eu amei que eles dois, todas as noites, estavam ali na Itália. Na verdade, a Do-hwan-mi que estava no corpo ali da Moon-hee. E foi incrível demais. Enfim, acaba todas as gravações do reality e eles voltam para a Coreia. O Hiro volta lá para o Japão. E sim, meus amores, o Hiro sabia que, na verdade, a Moon-hee não gostava dele. Ele sabia quem era o grande amor do coração dela. Queria que ele tivesse um amor pra ele, mas tudo bem, foi um personagem secundário muito bom, muito relevante, e eu gosto como ele também aprendeu com isso, porque no final deste drama, já vou finalizar agora a história do Hiro, ele recebe uma oportunidade para fazer parte de um filme de ação, e ele tem uma fala muito importante, porque ele fala, não, desta vez eu vou correr atrás do que eu quero, porque em relação a Moon-hee, ele tinha meio que se anulado, ele não foi mesmo enfático naquilo que ele sentia por ela, e ele aprendeu nas próximas vezes a correr atrás mesmo do seu objetivo, expressar que é aquilo que ele quer. Perfeito. Eu também quero finalizar algumas histórias dos nossos personagens secundários que eu amei. Como, por exemplo, o casal secundário. Meus amores, que casal com química! E quem assistiu o drama sabe que este casal secundário é formado pela mulher por quem o protagonista tinha sentimento, sim, a futura esposa do irmão do protagonista, que não é mais esposa, nem futura esposa do irmão do protagonista, pois sim, ela decidiu que não dava certo, terminou o relacionamento. E o rapaz do casal secundário é o assistente pessoal da Moon-hee. Ele consegue mostrar pra ela porque de fato ter alguém. Ele começa a trazer uma esperança pro coração dela. Por quê? Vamos ser realistas, né? O irmão do protagonista... Ai, ai. E posso até ser ousada no que eu vou falar agora, mas o casal secundário deste drama me lembrou muito o casal secundário de Pretendente Surpresa. Olha aquela cena deles dois se beijando na entrada do apartamento dele, provando que algo vai acontecer. Lembrei muito de Pretendente Surpresa. Enfim, finalizou muito bem esse casal secundário. E os outros personagens secundários também. A gente vê o relacionamento do protagonista com a sua mãe. A gente vê que foi resolvido. Gente, falta de comunicação. E, na verdade, a comunicação é o assunto-chave deste drama. É por isso que o amor pode ser traduzido, porque o protagonista, apesar de falar várias línguas, ele não conseguia, de fato, se comunicar. Tem até uma conversa muito boa que acontece entre o protagonista e o senhor com quem ele mora. E ele pergunta, quantas línguas tem no mundo? E o protagonista fala, tem não sei quantas mil. E ele fala, mentira. Tem milhões, bilhões, porque cada pessoa tem a sua própria língua, tem o seu jeito de se comunicar. E então, a Moon-hee, obviamente, tinha a sua própria língua, seu jeito de se comunicar. E o senhorzinho até fala pra ele, olha, tenta interpretar.
a língua própria da Moonhee. Ai, meus amores, que drama lindo. Os diálogos aqui são incríveis, perfeitos, muito reflexivos. Eu simplesmente amei. Agora vamos para o final do casal principal. A gente vê, na verdade, o que foi que aconteceu no passado da Moonhee. A gente vê, na verdade, que a mãe dela tentou desviver a querida. Que mãe boa, né? E, na verdade, essa alucinação que ela tinha, essa pessoa que ela via, na verdade, meus amores, era a própria mãe. E ficou muito evidente na fase adulta depois que ela fez a personagem do Rami do filme de terror. E era por isso, meus amores, que os tios da protagonista tinham medo dela, porque viam a mãe da Moonhee nela. Ela era uma cópia, até que fisicamente igual à sua mãe. Só que, meus amores, nem todo filho de peixe peixinho é. Se os seus pais são ruins, não significa necessariamente que você vai ser ruim. Você pode ressignificar isso na sua vida, que foi o que a Moonhee fez. Agora, já falando mesmo sobre o final deste drama, a gente vê que a Moonhee foi atrás dos seus pais, principalmente da sua mãe, porque ela descobre que, na verdade, eles estão vivos ainda. E a cena que aparece, ela se despedindo do protagonista por um tempo, para ela poder resolver esses assuntos internos, ela tá com um cachecol azul. E sim, meus amores, azul é a cor deste último episódio. E por falar em significado de cor, a cor azul significa ou representa tranquilidade, serenidade, harmonia, confiança e segurança. E casa muito bem com a Moonhee do final deste drama. Muito diferente da Moonhee do início deste drama. É tanto que a abertura final é em azul. Porque significava que agora ela estava segura, com harmonia dos seus sentimentos. Tranquila e serena por dentro, sem aquela confusão, sem aquela ansiedade, aquela correria, aquele sofrimento pelo futuro, e isso também foi graças ao protagonista. Na verdade, um ajudou o outro a curar esses problemas internos. Ela ajudou o protagonista a aprender a se comunicar e ele ajudou ela a controlar a sua ansiedade e seu medo do futuro. Meus amores, que drama perfeito! E todo o episódio 12, o episódio final, tem cenas com algo em azul, mostrando mesmo de fato que eu acabei de falar sobre a representatividade da cor azul. Como, por exemplo, a cena dela chorando nos braços do protagonista, mostrando que agora ela se sente segura para se expressar, para se abrir com ele. E o detalhe é, ele está vestido de azul. A cena também em que a Moonhee está com uma roupa azul falando com seus tios, colocando o passado no passado, representa muito que ela está em harmonia por dentro. Ela agora consegue viver em paz, até mesmo com os seus tios. Para finalizar com chave de ouro, quando eles se reencontram naquele lugar que dá para ver as estrelas, depois que ela resolve todos os seus problemas com a sua mãe, com a sua família, eles se reencontram, a gente vê que o céu está o quê? Azul, mostrando que é um relacionamento sereno e que vai fazer bem para ele e para ela. E então, fim do drama. Ai, esse beijo no final também, meus amores. Ai, que química, que final lindo. E um detalhe, bem no final, e aqui eu vou dar uma roubadinha porque eu vi num vídeo de uma outra menina que fala sobre dramas aqui na internet. No final, a gente vê que a pergunta que sempre passa no início de todo episódio, que é: o amor pode ser traduzido? Vira uma exclamação. Sim, que detalhe incrível. Eu confesso que eu não tinha percebido. E isso é muito bom porque mostra que sim, o amor pode ser traduzido. A maneira de quem interpreta ele, pessoalmente, pois cada um, meus amores, tem a sua própria linguagem do amor. Ai, meus amores, que obra tão boa, tão boa. Mas é isso, meus amores, chegamos a mais um final de vídeo aqui no canal. Acho que eu falei demais sobre este drama. Que drama bom. Está disponível na Netflix, inclusive dublado. Então, se você chegou até o final deste vídeo, que eu não sei como, e não assistiu, vai lá assistir, é muito bom. E coloquem nos comentários também, meus amores, opiniões que vocês observaram que eu não falei aqui. E se vocês gostaram, obviamente, deixem o like neste vídeo, que é para o YouTube entender que vocês gostam deste tipo de conteúdo e divulga mais aqui na plataforma. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo e tchau!